Este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias. Ou, se vocês preferirem, Gestão da Água no Osso. O programa Gestão da Água no Osso faz parte de um projeto maior, chama-se Água de Todos. Esse projeto foi criado pela Mônica e por mim para que nós pudéssemos, através dele, né, e dos seus filhotes, né, dos seus subprogramas, pudesse socializar com quem tivesse interesse, com vocês, por exemplo, as coisas que nós aprendemos aí ao longo da nossa vida profissional e pessoal também. Mônica. O objetivo do programa Gestão da Água no Osso é valorizar a história da gestão da água no Brasil, a partir das histórias e das histórias contadas por seus atores. E, a partir delas, também mostrar experiências de gestão da água na prática, no osso. Um detalhe a mais, né, importante, é que esse programa nos permite, a Mônica e a mim, continuar aprendendo coisas, né? Só que, dessa vez, com os nossos entrevistados. Nesse episódio, nós vamos desembarcar na academia, mais especificamente na UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. E lá na UFES, nós vamos conhecer o LabJet. Para falar sobre o LabJet, nós tivemos como convidar outra pessoa, outro professor que não fosse o seu criador, digamos assim, que é o professor Edmilson Teixeira. Edmilson, Boa noite. Seja muito bem-vindo, Edmilson, ao Gestão da Água no Osso. Nós te agradecemos por aceitar nosso convite, por compartilhar conosco seus conhecimentos, suas experiências sobre a gestão da água no Brasil e, principalmente, as ações de pesquisa realizadas por você, seu grupo e parceiros do mesmo. Edmilson, nós sabemos que você é baiano. Conte para os nossos amigos como é que você chegou ao Espírito Santo e criou o LabJet. E, a propósito, nos explique, por favor, o significado da sigla LabJet. Tá bom, então, mais uma vez, boa noite. E é um prazer aqui estar com vocês. É sempre um momento de reflexões, boas reflexões. E é isso. E também, aí, para o pessoal que está assistindo o podcast, também, olá, né? Vou começar falando, assim, que da Bahia, assim, sou baiano, sou soteropolitano, sou de Salvador, sou de um bairro bem popular, um bairro bem interessante em Salvador, Fazenda Garcia. E falar de Fazenda Garcia tem muito a ver com a minha própria atuação hoje profissional, porque aí mais para frente vou fazer uma relação sobre isso. Mas é isso, eu saio de Salvador em 1984, depois de concluído o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia, em 1983, no meio de 83. Em São Paulo, eu vou para a USP fazer o mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, e de lá, né, desenvolvendo o próprio mestrado, em 1985, eu faço o concurso para professor na Faculdade de Engenharia Civil da Unesp, em Ilha Solteira, e é aí que eu inicio minha carreira acadêmica. Então, fico na Unesp até 1988, quando eu saio para fazer o doutorado em Londres, no Imperial College da Universidade de Londres. E lá no Imperial College eu passei um tempo e depois mudei de universidade, fui para o norte da Inglaterra, para a Universidade de Bradford, onde eu concluo o doutorado. Finalizo em 1993, mas em 1992 eu faço o concurso para o Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFES, isso pelo fato de
ser criado o primeiro curso de pós-graduação em engenharia ambiental do país. Então, é aqui no Espírito Santo que se dá, né, o primeiro curso de pós-graduação, mestrado em engenharia ambiental. Então, em 92, alguns professores do Departamento de Hidráulica e Saneamento estavam procurando atrair pessoas para trazer para o Espírito Santo. Foi quando eu conheci o professor Antônio Sérgio, em Londres, né? Fiz o concurso, passei em 1992, mas como faltava um ano para eu concluir o doutorado, eles deixaram eu concluir, então eu fiquei um ano recebendo salário, mas sem ainda atuar, mas foi um plano, né, de incentivo. E eu chego no Espírito Santo em outubro, novembro de 1993. Mas chego para o departamento, né, de hidráulica e saneamento. Então, assim, eu chego na UFES, ok? Então, é a primeira transferência, ou seja, a volta, né, de Salvador até chegar no Espírito Santo. Aham. Agora, com relação ao LabGest, que você pergunta, né, o que significa LabGest, mas ele não é criado imediatamente, aí eu vou falar depois, mas LabGest é Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional. Ok. Interessante. Bom, em primeiro lugar, assim, não posso perder a piada, né? É um caminho pelo mundo, assim, para sair da Bahia e parar no Espírito Santo, que casualmente é do lado. Fez uma volta, né? Isso aí, Edmilson, a grande volta. assim, sem querer te incomodar, mas é importante isso, porque depois aí sim eu vou te incomodar com alguma coisa. Pode repetir o nome completo do LabGest? Isso é Laboratório de Gestão, veja, de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional, né? Então, ele já surge com um propósito, mas a gente vai falar mais, como você disse, mais à frente. Eu espero que eu tenha a oportunidade de conversar mais sobre isso. Obrigado, Edmilson. Eu não sei se existe, eu não sei mesmo, sim, pode ser desconhecimento puro, simples. Eu não sei se existe até hoje algo parecido com o LabGesto, no sentido que junta deliberadamente gestão de recursos hídricos, né, gestão da água com desenvolvimento regional. Isso, para mim, sempre sabe disso, né? Os nossos amigos estão sabendo agora. Para mim, sempre foi música, né? Porque a minha vida profissional começou numa instituição gaúcha responsável pela região metropolitana. Então, com o desenvolvimento regional na veia, né, no osso. Depois é que eu fui parar na área. Edmilson, por favor, esclarece, dando continuidade aí a essa história do laboratório, do LabGest, por que ele foi criado? Quais os motivos lá originais? E hoje, por exemplo, se eles permanecem ou não, quais são os seus objetivos e, rapidamente, assim, as linhas de atuação do laboratório. Eu vou destacar aqui 3 motivos que contribuíram para a criação do laboratório. Primeiro é que a minha formação, a minha atuação profissional desde estagiário sempre foi com água, recurso hídrico. Sempre. No segundo ano da engenharia civil, eu comecei a estagiar no DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Seca, barragem. Aí, depois de 6 meses, passei num processo seletivo para ser trainee era a maior empresa de engenharia do Brasil. Estava ali a Aldebrecht começando também, disputando, mas era a geotécnica, ou seja, foi uma grande escola de engenharia, de coisas práticas, que eu trabalhei muita coisa. Não era estagiário, era trainee mesmo. Ou seja, eu tenho uma formação muito ampla de engenharia, em várias escalas de coisas hard, né? Então, isso até, eu diria, 2000, quando eu venho para o Departamento de Hidráulica e Saneamento, por exemplo, até hoje eu dou muita aula de mecânica dos fluidos, dou aula de dispersão de poluentes em corpos hídricos, física de fluido, ok? Então, nunca deixei de ter essa base sólida, hard da engenharia.
Em 2000, mais ou menos, 2001, eu comecei a orientar um mestrado, né, na área de irrigação, mais voltada para a agricultura familiar no Espírito Santo, que é forte, né? A agricultura familiar é responsável, como se sabe, 70 quase por cento da produção agrícola do Estado. Então, trabalhando em irrigação. Ou seja, eu tive nessa visão de criar laboratório vivo para trabalhar não a engenharia convencional, mas aquela que já interagiria com questões sociais e outros aspectos. E você também, né, Mônica, tem a informação que isso deu origem ao tal Projeto Sossego, em Tarana, Itaguaçu. Ou Sim. seja, ali, veja, minha engenharia ela nunca foi muito objetivada só para a coisa hard. Então, começou ali. E 2004, mais ou menos no final de 2004, também desenvolvendo um projeto em geoprocessamento na bacia do Rio Doce. Veja, naquela época só tinha 2 comitês implantados de afluentes do Doce, que era o Quaratinga e o Piracicaba. E a gente Lá em tinha Minas que Gerais. trabalhar em Minas. Então, a gente foi para lá porque não tinha comitês no Espírito Santo. E aí a gente, na dúvida qual dos 2 lugares a gente trabalharia, por um acaso deu, né? Caso não, né? Sobrevender o peixe, fomos parar em Caratinga com quem conhece o Pedro Paulo e a Zaira, né? Esse encontro em 2003, 2004, final de 2004, mudou mesmo, redirecionou minha atuação profissional. Porque ao encontrar o Pedro Paulo, ele desenvolvia o Fórum das Águas para o Desenvolvimento de Minas, lá na Praça da Liberdade, já tinham várias versões, e ele é de Caratinga, e ele queria desenvolver o Fórum das Águas do Rio Doce. E aí, como estava lá desenvolvendo um projeto técnico, ele sacou, ele e as áreas, da área de comunicação e jornalismo, eu me lembro, a gente sentou numa cantina e ele veio e me fez a proposta. Edmilson, você topa de entrar comigo e com Zaira para a gente realizar o primeiro Fórum das Águas do Rio Doce? Isso era outubro de 2004. Aí eu perguntei quando? Ele, em março, né, de 2005. Isso é Pedro Paulo, né? Aí eu pensei e falei, aí ele explicou o que era, disse, olha, eu não sou homem de evento, eu sou homem de projeto. Então, se vocês toparem a gente criar o projeto Águas do Rio Doce e ter o primeiro produto do projeto, o fórum, aí eu topo. Então, essa experiência que a gente sabe, quem a conheceu, o que representou o Fórum e o Projeto Água do Rio Doce para a própria bacia do Rio Doce como um todo, vai entender muito o que eu estou dizendo. Que, vocês terem ideia, a gente realizou o primeiro fórum em Governador Valadares, em 2005, em março, para 35 mil pessoas. Nossa. Em 2006, já foi em Colatina, para em torno de 70 mil. Em 2008, foi 2005, 2006, 2007, foi em Ipatinga, aí já deu quase 100 mil pessoas. Depois a gente fez o fórum em Linhares, 100, Eu fui 120 mil nesse. pessoas, e o último também em Ipatinga foi por aí. A gente mexeu com uma região do tamanho de Portugal, que é a Bacia do Rio Doce, incrível. E quem abria os eventos do fórum, veja, nas versões de Colatim, de Linhares, e depois Ipatinga, eram os governadores dos 2 estados, para vocês terem ideia. Para mim, era o maior fórum social da América Latina para as águas, no meu modo de ver. Então, imagine eu, li com a engenharia, eu vi um sonho realizado meu, né? Que quando eu me formei em engenharia civil, eu saí de Salvador para São Paulo, eu falei, para mim, não nessa linguagem, eu percebi, eu falava, eu não quero que a minha engenharia seja uma para continuar distorcendo o mundo. Eu gostaria de uma engenharia que viesse contribuir para a minimização desses desvios, né? E quando eu encontro esses 2, Pedro Paulo e Zalman, redirecionei todo o meu trabalho muito mais para a gestão e essa gestão participativa, coisas do tipo. Então, isso é que contribuiu para 2005, em dezembro, veja, no ano do primeiro fórum,
a gente coloca a data de dezembro como a data de criação, né, do Fórum do Laboratório, que ele é criado para contribuir com a implementação, na implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e suas derivações em nível estadual e Distrito Federal. E, rapidamente, com relação aos objetivos, eu vou simplificar aqui, tomar como palavra-chave metodologia. Essa é a palavra-chave, quem quiser enxergar que o LabGEST faz. O que a gente faz com metodologia? Desenvolve, adequa, aperfeiçoa, avalia metodologias, seja com aspectos teóricos, seja com aplicações experimentais, tá? E as linhas de atuação onde a gente trabalha essa questão metodológica, eu vou destacar aqui 3 linhas, né? Planejamento de recursos hídricos, e mais especificamente valorizando mais o enquadramento, e aí depois, se eu tiver oportunidade, eu também explico mais por quê, mas para mim é porque ele tem a ver muito com essa coisa de socializar, incluir do que o plano, uso racional e racionalidades de uso da água, não só o uso racional, racionalidades, aí é você levar em consideração hábitos, cultura, né? E, por fim, inclusão, participação na gestão de recursos hídricos como uma terceira linha assim, mais de atuação. Tá. Isso. Quer falar, Mônica, por favor? Não pode falar. Eu só ia pedir, assim, para... Rapidinho, Paim, só para você repetir, Edmilson, essas 3 linhas de atuação do LabGest, para a gente ficar, assim, as 3 juntas, assim, de uma forma mais sintética aqui na resposta, porque isso é bem importante, assim, dentro de tudo que você contou, né? E você começou a sua resposta sobre essa pergunta falando que eram essas 3 linhas, né? Então, assim, queria só que você repetisse as 3 linhas de atuação do LabGest, por favor. Planejamento de recursos hídricos. Uhum. A outra é uso racional, racionalidade de uso da água, focado na agricultura de base familiar. Uhum. E a terceira, inclusão / participação na gestão de recursos hídricos. Jóia. Obrigada. Ah, eu fui no Fórum de Linhares. Eu lembro Linhares. bem, assim, eu participei lá, um evento Mas era enorme. grande, não é? Grande, muito grande. Se não sabia a história, assim, é engraçado que a gente entra no evento, a gente não imagina o que tem por trás, né? De história, da vida das pessoas, né, envolvidas para poder fazer aquilo tudo ali. Muito legal saber dessa história. Qual que eu fui, Edmilson? Qual deles que eu fui? Eu não me lembro. Colatina, não. Linhares? Acho que você foi em Linhares também. Linhares, né? Isso. Edmilson, vamos retomar um pouquinho a tua fala, que eu queria aproveitar a oportunidade, senão a próxima pergunta eu vou trocar de assunto, trocar mais ou menos, porque tu usasse a tua o terceiro objetivo aí é matéria para a pergunta que nós vamos te fazer. Mas eu queria explorar um pouquinho o nome do LabGest, tá? Aquele complemento, gestão de recursos e desenvolvimento regional, com que tu falasse sobre, né, no planejamento do uso da água, a questão do enquadramento. Eu sei como é que se junta, porque eu te conheço, né? Mas conta para os nossos amigos, né? E se tu puder, traz pelo menos um exemplo de um trabalho que vocês desenvolveram que privilegia isso, né? A questão, que desenvolvimento, é uma expressão tua que eu vou usar, desculpe, mas o que eu vou fazer? Que desenvolvimento se quer, né? Qual é o tipo de desenvolvimento e o grau, o nível de desenvolvimento que se quer, e a partir daí, então, relacionar fazer gestão da água. Aí, se fazer gestão da água é via enquadramento, como é que é isso? Explica para nós. Quanto tempo eu tenho mais ou menos para falar isso? Eu posso falar muito ou pouco, porque Não, depende não, do que. não, não. É bem 3 rapidinho? dias. Não, não. 5 minutos, que a outra pergunta está engatilhada aqui. É, Tá. Quando você falou, você perguntou do porquê enquadramento, né, relacionando isso com desenvolvimento regional, é que
quando eu tiver mais tempo, como você deu 5, aí eu não vou colocar tudo agora, não. Vou deixar para depois. Mas só pegando um pouquinho agora, o que eu ressalto já é o seguinte: para mim, veja, desde a criação do laboratório, que a gente já refletia sobre a questão de onde que o recurso hídrico, como setor, se encontra, né? Qual é o papel dele. Quando você vai, por exemplo, nos objetivos de quase todas essas políticas, seja a nacional e as estaduais, pegue a nacional. Política nacional, você pode. Eu dou aula, né? Já que eu estou falando de coisa de academia, eu ensino tanto no programa de pós-graduação em engenharia ambiental, recurso hídrico, então eu ensino uma disciplina gestão de recursos hídricos. No Prof. Água, que eu também sou, né? A UFS é uma das instituições iniciais no Prof. Água, eu dou uma disciplina que trata muito isso. As duas, é água e desenvolvimento de regiões, em se falar mais de recurso hídrico, né? Então, assim, no objetivo, os 3 objetivos da política nacional, primeiro, a gente olha lá que implicitamente ele fala de geração atual, geração futura. Está falando de desenvolvimento sustentável. No segundo, ele explicita desenvolvimento sustentável. No terceiro, ele trata de eventos extremos. Mas se você fizer uma análise, se você está com recurso hídrico para trabalhar, contribuir para a questão de eventos extremos, você está querendo minimizar os impactos, os efeitos. Então, você também está atuando na via de contribuir para o desenvolvimento sustentável de regiões. Para mim, essa é a mensagem que o objetivo da política ou das políticas dão. Só que, na hora da prática, você não necessariamente vai nessa direção, né? Então, o nosso grupo aqui é focado nisso. Então, não é só o planejamento, é tudo na gestão de recurso hídrico. Fica faltando referência, porque ninguém procura, ou seja, são poucos os exemplos, eu não vou falar ninguém, porque é complicado, mas estou falando, são poucos, vamos dizer assim, os exemplos que você tem. Desenvolver a atuação do recurso hídrico como uma política das incidentes sobre o território, que as outras todas, no conjunto, têm que tratar do desenvolvimento da região. Então, às vezes, eu tenho a percepção que você fica trabalhando gestão de recurso hídrico para lidar com a água e não para lidar com o desenvolvimento. Então, para mim, sem esse casamento, difícil a política emplacar, ok? Queria, por enquanto, só falar isso, se for possível. Edmilson, eu já vou passar para outra pergunta, mas, assim, tu acha que a gente pode dizer que este é um dos problemas pelos quais, né, a gestão da água no Brasil, o sistema de gestão está com algumas dificuldades até sérias de evoluir, de se implantar de verdade? É essa falha que tu chama atenção? Para mim, eu não tenho dúvida. Assim, eu não tenho dúvida que se você não trabalha isso, você, como o setor de meio ambiente, a política de meio ambiente, quem está de fora, quem está trabalhando, o setor de desenvolvimento, ele sabe, né, que água, para muitos lugares, é fator estratégico de desenvolvimento. Mas eles trabalham lá, o desenvolvimento. Aqui, o plano de recursos tenta subsidiar, mas desconectado. Então, é isso. Para mim, você não vai ter valor como setor, não vão valorizar. Porque a sociedade não está enxergando, ela não enxerga a água. A sociedade enxerga aspectos que são tratados lá no desenvolvimento, que não é a água. Então, que a gente, que é especialista, trate da água, mas mostre lá para a sociedade como que uma meta de recurso hídrico, né, de quantidade e qualidade, por exemplo, vai reduzir o índice de desemprego de um lugar. Uhum. E se você mostrar isso, quem sabe as pessoas lá fora começam, opa, é isso que o setor de recursos hídricos trata? Ele busca isso, ele busca fazer com que eu tenha, por exemplo, mais oportunidade de ter tempo livre. Parece estranho eu falar isso, né? Mas quem conhece a produção agrícola, grande, pequena, aqui no estado em particular, digamos, a agricultura familiar, perguntei, eles têm descanso?
ali é trabalho direto, para poder conseguir alguma coisa para melhorar a sua vida, ou sustentar, não é nem para melhorar. Então, será que uma gestão de água pode fazer com que a pessoa tenha um padrão de vida bom e tenha tempo livre? Porque isso tem a ver com o desenvolvimento sustentável, né? Ou não? Edmilson, eu vou tentar ir com você um pouco mais a fundo nessa primeira linha de atuação do LabGest, né, que é a de planejamento. Vou te fazer uma pergunta aqui, você já falou um pouco sobre isso, mas eu vou tentar ir de uma forma mais direcionada, né? Queria que você elencasse para nós, para os nossos ouvintes, espectadores, algumas das suas, o que você poderia dizer que são as suas principais ideias sobre gestão da água. Você já falou aqui algumas, mas se você tivesse que, por exemplo, dizer duas, né? E aí, com relação ao planejamento de recursos hídricos, né, eu queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre os instrumentos de planejamento. Você também já falou um pouco, mas diz para nós, assim, de uma forma mais direcionada, qual é a sua opinião sobre os instrumentos, enquadramento e plano de recursos hídricos. Está tudo certo? Eu já acho que não, né? Em que é que a gente precisa melhorar ou em que mais a gente precisa melhorar? Para você, é pertinente a gente mudar a lógica que vem sendo vigente com relação à elaboração desses dois instrumentos e em que sentido? Tá, então, como você falou, né, para reforçar um pouquinho a questão dessa relação, vamos falar do desenvolvimento, né? Porque eu acho que isso é a base de tudo que a gente conversa para frente. Meu modo de ver, tá certo? Como eu destaquei aqui, ressaltei, o nosso grupo LabGest, a gente não consegue falar de nada se a gente não tiver isso como referência. Tá bom? Então, assim, já comentei dessa relação dos objetivos da política, porque eu ressalto, porque como está lá, eu posso frisar, exigir dos gestores que eles cumpram o que está lá na lei. Isso eu posso, como cidadão, seja lá o que for. Né? Então, daí, eu digo, o quanto que eu comentei nós temos praticado. Recursos hídricos sobre essa ótica. Né? Vocês mesmos são do setor e vocês mesmos poderiam comentar qual a experiência de vocês. Né? Será que eu estou falando alguma coisa absurda? O pai puxou logo a conversa, né? E A você que perguntou. é o entrevistado hoje. Não, mas como na introdução vocês falaram que aqui é uma troca, né? Então podemos bater papo. Que planos também, né? Já que a gente fala, alguém pode dizer, você está teorizando, né? Ok. Mas para a gente avançar nesse sentido, eu estou falando da operacionalização, aí o pai me pergunta, será que a prática aí, né, isso não pode justificar? Eu lembro que o governador do Espírito Santo, né, numa época de crise, o Paulo Artung me chamou para poder falar de crise. Acho que o pai estava na sala comigo quando ele estava aqui atuando no Espírito Santo, e ele falou que estava preocupado com a crise. Aí eu falei para ele que eu não via crise, e eu falei que a crise era algo mais conjuntural, é coisa de crise de mundo. Nós estamos em crise, não tem essa crise específica, no meu entender. Então, a gente precisa ter planos de desenvolvimento de regiões. Não é plano de recurso hídrico à frente, não. Precisamos ter planos de desenvolvimento, ou seja, o que a sociedade quer do seu território? Isso tem que ser trabalhado. E tem que ser trabalhado com os vários setores que incidem sobre o território. Ao se fazer isso, significa que cada um vai cuidar daquilo que foi trabalhado, né, de forma conjunta. Isso, o livro do Lana, né, quem quiser entender mais do que estou falando conceitualmente, tem o livro Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, Aspectos Conceituais e Metodológico, IBAMA 2005, do Lana. Ele deixa muito claro isso.
que você tem, né, várias políticas incidentes sobre o território, o recurso hídrico é uma delas. Ok? Então, tem que ter. Sem isso, você fica sem referência, né? Então, isso é uma coisa. Plano de desenvolvimento e plano de recurso hídrico. Aí a gente vem. Quem desenvolve os planos de desenvolvimento, digamos, aqui no Espírito Santo tem plano de desenvolvimento sustentável regional. Os recortes não são os mesmos que o recurso hídrico utiliza. Não é de região hidrográfica, não é de bacia hidrográfica, mas tem, pelo menos tem. Agora, quando o feito foi realmente conversado, porque aqui no Estado está lá, claro, explicitando, água é fator limitante, água é isso, mas não foi feito assim, ok? E aí, quando você olha esses planos que eu estou falando, aí tem as escalas, porque a gente, né, também aqui, uma coisa importante que eu falei até da minha história é a questão da inclusão, da participação. Então, que plano a gente está falando? Desenvolvimento sustentável, qual é o conceito? Estamos tratando do quê? Tudo isso também tem que vir junto, né? Então, aí vem na sequência, ferramentas. Porque o que está acontecendo também, Mônica Paim, é muito isso. A gente, às vezes, fala, e quem está na prática, que tem os analistas dos órgãos de gestão e outros, precisam operacionalizar o que está lá colocado, que é importante ser considerado. Mas tem ferramenta, e é isso que eu estou dizendo que o LabGest procura, seja do conceito, seja de desenvolver modelos, etc., para poder subsidiar quem está na operacionalização, como os modelos de sustentabilidade. São ferramentas, né? Tipo modelos de análise multicriterial, em que qualquer assunto, tipo planejamento de recurso hídrico, você tem ferramenta para colocar como pano de fundo fatores que podem estar afetando aí recurso hídrico, que tem a ver com o desenvolvimento, e você vai saber que aspectos do recurso hídrico precisam ser priorizados, que aspectos dos recursos hídricos podem estar mais deficitários para promover desenvolvimento de um lugar. Indicadores são importantes, né? São importantes disponibilidade também de dados para poder você operacionalizar. Então, você acaba tendo, na gestão de recurso hídrico, valorizações que hoje não são dadas. Aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos políticos, institucionais, ficam muito com aquela visão de hidrologia, né? Coisas do tipo, e isso não vai contribuir significativamente para que a gestão contribua para o desenvolvimento sustentável de regiões. E aí vem mesmo, né? Como eu falei, não adianta só falar, a operacionalização. Os métodos desses que a gente está falando de integrar gestão de recursos hídricos com desenvolvimento, como outros métodos, outras áreas, você tem que ver como você desenvolve essas ferramentas. Então, a participação, veja, a representação de quem constrói esses modelos tudo junto é importantíssimo, né, para o sucesso. As linguagens, né? A gente hoje, em planejamento, né, enquadramento, seja lá o que for, uma coisa que sempre me chama a atenção no enquadramento de corpos hábitos são aqueles momentos que você chama a sociedade para ir para aquelas oficinas e pergunta para ela: o que vocês querem fazer com esse trecho de corpo hídrico? Daqui a 20 anos, num horizonte. Meu Deus! Certo? Estou perguntando ali, você vai querer água para quê? Sabe? Porque você não pergunta ali, daqui entre agora e 20 anos, o que você quer para a sua vida? E a gente tentar ver o que a gente vai fazer em cada trecho de corpo hídrico para garantir os objetivos de vida desse pessoal. Entende? Então, fica com uma linguagem técnica, uma linguagem para engenheiros, que não vai se comunicar, não vai. Então, aquilo tudo, para mim, é muita energia que está sendo colocada, que eu acredito que vai ter muito pouca efetividade. Entendeu? Então, falar de emprego, falar de renda, ocupação, saúde, como eu falei, educação, segurança, ter sucesso na gestão de recursos pode reduzir índice de segurança pública? Será que pode? Pergunta, né? Outorga. Vou falar aqui, estou falando de planejamento, né? De planejamento, né?
Veja, no planejamento. Aí tem no planejamento, você trata critérios de outorga. Eu nunca vi, posso estar enganado, tá? Vocês que estão aí da praça, né, que estão aí no dia a dia, eu nunca vi muito critério de nível de contribuição para as metas de desenvolvimento de um lugar, para poder você priorizar a outorga. Então, às vezes, tem pessoas ali que estão tendo acesso à água e o quanto ela contribui para o desenvolvimento do lugar, às vezes não é tanto comparado com outros, você entende? Então, assim, me desculpa se eu não respondi 100% do que estão querendo, mas complemente, Mônica, você que fez a pergunta, o que ficou faltando aí? Algum destaque em alguma coisa da pergunta, por favor? Não, Edmilson, é isso mesmo. Assim, o que eu perguntei era sobre as suas principais ideias e a sua opinião sobre o planejamento e os instrumentos de planejamento. Então, está respondido. Para mim, está respondido. A gente pode avançar. Obrigado, Mônica. Eu que vou perguntar agora, quantas horas de gravação nós temos nesse episódio? 3, 4? Tá bem? Não, Mônica, a gente foi provocar esse homem, agora eu estou aqui me coçando na cadeira, eu já tô em pé. Pois é, eu tenho assim, eu nem peguei papel e caneta, porque senão já estaria vários blocos aqui cheios de perguntas para fazer para o Edmilson, né? Mas como a gente não tem 3 dias aqui de episódio, então eu nem peguei papel e caneta. Edmilson, o próximo assunto está absolutamente bem tratado. Só vou te pedir também que feche esse assunto, porque eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, assim, que é a participação social, né? Algo que está nos objetivos do LabGest, algo que eu sei que tu valoriza, a Mônica e eu também, né? Se nós nos envolvemos muito com esse assunto, então a pergunta agora é sobre isso, a participação social. Eu não quero interpretar o que tu falaste, eu vou perguntar objetivamente assim: tem ou não tem participação social adequada na gestão de recursos hídricos deste país? Você falou adequada. Aí eu vou dizer pouco. São os exemplos, no meu modo de ver, que eu diria adequado, mas não é tão simples. Veja, estou falando, não é tão simples para o LabGest já ir respondendo diretamente. Por quê? Porque se para o LabGest a gente está falando que está faltando referência, que é lidar com a questão de desenvolvimento, então, as participações que estão aí nesses processos, elas estão sendo efetivas, mas se estiverem sendo, mas efetiva no quê? Porque eu tive a oportunidade de participar de uma situação, né, em que se tinha avaliação de metas de participação. Então, eu vejo vários projetos sendo conduzidos por empresas que estão seguindo termos de referência, mas não sei se os termos de referência estão colocando metas de participação. Por exemplo, como eu falei no início, eu atuo na área física, trabalho com modelos de vários tipos. E, às vezes, eu preciso de uma quantidade de dados, eu preciso avaliar a qualidade de dados para validar processo. E, às vezes, eu vejo em recursos hídricos o processo que diz buscar ser participativo, às vezes não atende, mas se validam os processos do mesmo jeito. E depois, na hora de implementação, não é à toa que passa a ter problema. Ok? Então, assim, a literatura e informações diretas que a gente tem, né, indicam que não, né, a sua pergunta não tem sido adequada. Agora, no meu modo de ver, precisa ter maiores avaliações e também se colocar meta nos processos. Olha, é importante ter representações em termos de representação, representatividade. Então, e se não tiver, vai seguir em frente? Porque se tiver, tem que avaliar no andar o impacto de não ter considerado na própria qualidade do plano, no meu modo de ver, né? Mas é isso. Espero que tenha também respondido. Obrigado, Edilson. Entendi. Mônica. Bom,
Edmilson, nas suas atividades, né, a gente sabe que você mantém interlocução com profissionais de várias partes do mundo, né, ou de algumas partes do mundo. Então, eu queria te pedir, assim, se você pode contar para a gente, né, uma ou duas histórias interessantes, né, entre as experiências que você tem vivenciado pelo mundo e que, no seu entendimento, sejam, assim, importantes para a gestão da água no Brasil. Assim, eu tenho muita ligação com o Reino Unido. Eu tive formação lá. Fui casado com britânica, tenho filha que é meia brasileira, meia inglesa. E aprendi também muitas coisas lá que eu, junto com o que a gente também tem de bom aqui, né, para fazer essa mistura aí, dar coisas também legais, né? Então, assim, eu vou dar exemplo aqui de Reino Unido. Não estou falando que Reino Unido é a melhor maravilha do mundo. Estou dando exemplo de coisas boas de lá, porque também tem Sim. coisas não boas. Mas, enquanto o Reino Unido estava na União Europeia, ele, no desenvolvimento dos seus planos de recurso hídrico, são ciclos na União Europeia. No primeiro ciclo, eu não me lembro o ano que foi concluído, mas eu sei que a questão da participação ela não foi muito bem, não foi efetiva. E como a sociedade civil é forte em várias questões lá de atuação na área ambiental, né? Não é bem na área de recurso hídrico, porque lá você não tem essa valorização do setor recurso hídrico, é mais meio ambiente, mas as organizações não governamentais não acharam que o governo, que não é descentralizado como é aqui, não tinha trabalhado de forma satisfatória no desenvolvimento do planejamento do recurso hídrico, principalmente por não incorporar a participação da sociedade, né, para participar das definições que afetam o seu futuro. E eles se mobilizaram e colocaram o Reino Unido na corte europeia. Ou seja, o país teve que dar satisfação para a corte europeia do porquê da falta de efetividade, né, nesse aspecto aí do planejamento de recurso hídrico. O que eu estou querendo dizer? Estou falando que aqui no Brasil a gente precisa, né, aperfeiçoar muito essa questão, né, de sermos mais efetivos naquilo que desenvolvemos. A gente gasta muita energia para fazer alguma coisa. Eu estou falando quando eu comparo aqui e lá, né? A gente gasta muita energia. A gente é um país mais jovem, a gente gasta muita energia para fazer a mesma coisa. E o enquadramento, né, em particular, tem lá que os objetivos precisam ser obrigatoriamente cumpridos. Até onde, quando não são, alguém dá realmente satisfação para a sociedade para dizer que não está e o que é que vai fazer. Então, isso é um exemplo que eu dou de importância, né? Não só da sociedade participar para fiscalizar, mas também, como eu vejo, eles foram lá para dizer que estavam tomando aí decisões, de fato, que afetam o futuro dele. Aí mais pode dizer aqui, né? Mas nós convidamos, tinham lá as audiências, tem isso, mas está faltando estratégia, tem que ter atratividade. Como eu falei, não é falando de água que você vai pôr um monte de gente na sala. Se você for falar de outras questões, você talvez coloque, e não é a quantidade, é a qualidade também de quem está lá. De Portugal, que é o segundo exemplo, que eu passei muitos anos em Portugal, antes ali da crise, né, financeira de 2013 deles lá, eles tinham uma intenção de incorporar muito da metodologia de gestão das águas no Brasil, e eu estava lá com uma das principais regiões, né, de recurso hídrico de lá, que é o Tejo, e eu estava trabalhando com eles na tentativa mesmo de passar, né, conhecimentos, informações e abordagens nossas.
e gastaram muito dinheiro. Era muito dinheiro que tinha para participação social no processo de planejamento. Eu acompanhava algumas oficinas. Eu não recebia nada, mas eu estava lá como interessado, né, pela academia de acompanhar os processos. É incrível como eu percebia a falta de estratégia. Muito dinheiro, eu quero dizer o seguinte, que nem sempre você ter dinheiro para algo significa que você vai ser bem-sucedido, né? Uhum. Entende? Então, assim, eu vejo que academia não é só Labgest, né? Estou falando, a academia ela tem muito a contribuir, né, para o processo, mas eu acho que uma crítica para a própria academia, por outro lado, é que os momentos, né, mudaram as velocidades do mundo, as coisas estão muito aceleradas, que em termos de metodologia de desenvolvimento dos nossos trabalhos, a gente estava acostumado a ter mais tempo para validar processos. Agora, você desenvolve alguma coisa antes de validar, já alterou. E é muito a questão política, institucional, social, sabe? Coisas aqui que a gente não esperava. Claro que mudanças climáticas globais também está afetando, né? Mas veja, tudo fruto de comportamentos. Seja, a academia precisa também se redefinir, sabe? Se reinventar, né? Ela precisa vir com metodologias também que sejam mais apropriadas a esse momento, né? E a gente trabalha muito metodologia do tipo que a gente chama ação participativa. Ou seja, como eu faço pesquisa de qualidade, pesquisa, mas ao mesmo tempo eu já vou dando resposta. Eu não preciso esperar a publicação de um artigo científico em revista para poder, vendo que as coisas estão ali complicadas, ter que esperar eu terminar o meu trabalho para poder dar alguma contribuição. É isso. Excelente, Milson. Chegamos ao final. Tá? É de praxe, tem sido de praxe, que os nossos convidados fechem o programa dizendo aquilo que bem entender. Tá? Então, a palavra é tua. Ok. É o que eu gostaria, de novo, assim, de ressaltar, é a questão mesmo de base. Que você, na verdade, pai, é quem puxou, provocou essa questão de referências sólidas para que o desenvolvimento dos trabalhos que são pesados, árduos, no setor, né, de gestão, no setor de gerenciamento de recursos hídricos, possa ter mais efetividade. Então, para mim, e olha bem, eu estou falando, mas eu acredito que daqui a uns 3 anos eu vou oficialmente aposentar, né? Era para ser agora, mas estendeu aí mais uns 3 anos e pouco, então 2026, e eu coloquei uma meta para o Labgest, que é um legado, né? Que a gente vem tentando desenvolver metodologia para que case mais. E o Espírito Santo, ele costuma, né? Porque ele é pequeno, mas ele tem um monte de coisa aqui que ele desenvolve, assim, que às vezes nem ele sabe que ele tem um monte de coisa boa. Santo de casa não faz milagre, né? Mas a gente está aqui agora com possibilidade, sim, de estabelecer um grande projeto que envolve a economia, o setor de desenvolvimento e a Secretaria de Planejamento, de Desenvolvimento do Estado, que vai estar à frente, não é o setor de recurso hídrico, porque eles realmente querem dar continuidade ao plano de desenvolvimento sustentável regional, mas com essa marcação, porque recurso hídrico está ali marcado que é o ponto mais estratégico. E a gente está com possibilidade, sim, com a participação da AGE, com a participação de atores bem estratégicos, da gente ter essa experimentação, né, Mônica? Então, vamos torcer para que daqui a uns 3 anos, antes de eu aposentar, pelo menos a gente coloque na praça, de fato, e comece a trabalhar um laboratório vivo que vai realmente trabalhar mais isso, do jeito como a gente tratou aqui hoje. É isso. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar refletindo e trocando ideia aí com vocês. Sempre bom. Olha,
Edmilson, imagina, assim, nós que agradecemos sua participação. Eu já tive a oportunidade de conversar com você diversas outras vezes, assim, e de verdade, eu espero que pelo menos um pouco, né, das suas ideias, das novidades que você traz, desse olhar diferenciado que você traz, na relação aí da gestão de recursos hídricos com o desenvolvimento, que você possa concretizar nos próximos 3 anos ou mais, né? Você está dando prazo aí, mas eu acho que você não vai ficar só 3 anos mais trabalhando com isso, não. Eu acho que você gosta demais do assunto para poder aposentar e engavetar o assunto. Tinha várias outras questões assim que a gente poderia discutir, porque são questões muito, muito desafiadoras, né? O que você traz com relação ao planejamento, com relação ao enquadramento, com relação à participação, assim, são questões bastante desafiadoras e que, no meu entendimento, precisam ser mais difundidas, né? Mais pessoas precisam começar a refletir essas questões que você traz. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade. Nós agradecemos também todas as pessoas que nos acompanham. Este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Assista, critique, divulgue e continue nos acompanhando nas redes sociais do Projeto Águas de Todos. Muito obrigada. Até o nosso próximo episódio.